A nota que vocês dão para o Brasil na negociação com os Estados Unidos e se isso de fato tem a ver com o anúncio que foi feito por Donald Trump da isenção dos 40% que faltavam para alguns produtos brasileiros. Já eu vou trazer a lista completa, o que ficou, o que não ficou, mas antes eu quero conversar com o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer os detalhes desse anúncio do presidente, o que ele citou e quais são as repercussões também e avanço nas negociações. Conta pra gente, meu amigo, bem-vindo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Como falamos habitualmente, Happy Friday, é o famoso sextou, viu? Hoje estou aqui já arrumando para o meu último link do dia, mas não sem antes trazer essa notícia que é uma das mais importantes aí no Brasil, mas aqui, olha, talvez por conta do cafezinho, viu? Eu fui ontem, logo depois do 3 em 1, correr atrás das fontes que tenho lá na capital, Washington DC. Conversei com alguns colegas em Nova York também, para tentar entender melhor os bastidores, né, dessa decisão de Donald Trump. E o que eu vi foi o seguinte: a decisão de interromper parte do tarifaço se deve muito mais à política America First, América em primeiro lugar, do que a um trabalho feito pela chancelaria do Brasil. Ouvi isso de políticos, ouvi isso de colegas jornalistas e ouvi também de assessores que trabalham nos bastidores lá, tanto da Casa Branca quanto do Capitólio. Os Estados Unidos zeraram a tarifa de 40% para cerca de 296 produtos brasileiros que eles importavam. Ou seja, em outras palavras, sim, eles removeram o imposto justamente nos itens que mais interessavam a eles, os americanos, e não a gente. A retirada dessas tarifas, desses produtos brasileiros, foi uma decisão unilateral de Donald Trump, porque nesse momento eu ouvi isso, não haviam outras alternativas. Mas se existirem no futuro próximo, Donald Trump deve reavaliar. E o tarifaço pode, por exemplo, voltar ao Brasil, caso ele decida comprar esses produtos de outros países. Outro detalhe, a tarifa de 50%, aquela que tem motivação política, essas aí continuam, ou pelo menos as camadas equivalentes a ela, em produtos agrícolas ou sensíveis politicamente, como aço, aviões, máquinas, energias, itens também ligados aí a ameaças à segurança ou tecnologia, manufaturados, por exemplo. Então, resumindo, Cine, de fato o que aconteceu, a retirada das tarifas dos produtos brasileiros foi uma decisão unilateral do Donald Trump, pensando tão somente nos Estados Unidos e não no Brasil. Esse acordo começou a ser costurado há pelo menos 10 dias e Trump citou, ou teria citado Lula na nota, melhor dizendo, porque o nome do presidente do Brasil está na nota liberada pelo governo americano, para dar uma impressão de que teria arrancado concessões do Brasil e não de que ele teve que recuar numa decisão que ele tomou há poucos meses atrás. Portanto, a versão, segundo os analistas políticos por aqui, seria muito conveniente, tanto para Donald Trump quanto para o Brasil. Aliás, eu vou deixar aqui sublinhado, anota aí, Evandro Cini e nossos colegas, porque nesse mesmo decreto tem um trecho que Trump diz que Marco Rubio vai continuar a monitorar as circunstâncias relacionadas aí à emergência declarada nesse decreto que taxou o Brasil e que deverá fazer consultas regulares sobre tais circunstâncias com, abre aspas, quaisquer autoridades de alto escalão que julgar apropriadas, fecha aspas, dando total autonomia para Marco Rubio, secretário de Estado, braço direito dele, que não é muito fã de Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, nesse mesmo trecho tem um pedacinho que ele diz o seguinte: o secretário de Estado deverá informar-me de qualquer circunstância que, na sua opinião, possa indicar a necessidade de novas medidas por parte do presidente, fecha aspas. Ou seja, foi um golaço do Brasil, sem sombra de dúvidas, mas não foi porque o nosso atacante fez o gol, não. Foi porque o goleiro deixou. Eu separei aqui também, Cine, uma lista dos principais produtos que saíram do tarifaço. Pelo menos perderam ali parte das tarifas. Vale lembrar que as tarifas básicas para esses produtos continuam, viu? Carnes bovinas, frutas, vegetais, café e derivados. A parte do cafezinho eu gosto. Chá, mate, especiarias, castanhas e também sementes, sucos de frutas e derivados, produtos de cacau, produtos processados e também alguns
fertilizantes. Esses itens fazem parte dessa lista de 296 no total que estão fora do tarifaço, aquela tarifa de 40%, mas seguem sendo tarifadas normalmente como eram antes. Em alguns casos, até com algum acréscimo, mas que não vale para todos não. A gente vai seguir daqui, Cine, acompanhando essas e outras notícias importantes. Eu te encontro na segunda, aqui, no 3 em 1. Opa, valeu, Eliseu. Obrigado, um grande abraço, um ótimo fim de semana para você, meu amigo. A gente tem aqui também a ilustração com os produtos que agora deixam de ter essa tarifa de 40%. Eu vou trazendo aos poucos e ouvindo os nossos amigos também. Então, os principais: carne bovina em miúdos, frutas frescas, congeladas, secas ou preservadas, os tomates e raízes sazonais, legumes e vegetais secos, congelados ou preservados e também produtos de panificação e religiosos. Esses produtos já têm agora a retirada da tarifa de 40%. O Fábio Piperno, o presidente da República fez uma publicação, uma manifestação comemorando o que a articulação, na visão dele, envolvendo tanto o presidente quanto o vice-presidente, ministro Fernando Haddad e toda a equipe, provocou nessa decisão do Donald Trump. Por outro lado, tem alguns analistas que dizem que essa decisão ela tem a ver com a pressão da população norte-americana por conta do preço desses produtos e, digamos, o bate-papo, aquele encontro, a química que teria rolado entre eles seria irrelevante para essa decisão. O Eliseu Caetano fala ali, não é que o jogador fez o gol, o goleiro deixou que a bola entrasse e tocasse na rede. Como é que se avalia esse momento e o quanto cada um tenta, digamos, contar a sua versão da história? Bom, qualificar de relevância a atuação do Brasil é também mostrar realmente muita miopia e dor de cotovelo. Então, é óbvio que isso acontece também por conta de negociações que foram feitas com o governo brasileiro, com entidades empresariais e também cedendo alguma pressão de lobbies internos. É óbvio que isso foi um combo, não foi só por conta de um estalo ou de uma conversa. Aliás, a prova de que as relações com o governo brasileiro melhoraram é o fato de que um canal de comunicação foi estabelecido, ao contrário do que se imaginava 2 meses atrás. 2 meses atrás, alguém imaginava que o presidente Trump fosse emitir uma nota anunciando a redução dessas tarifas após conversa com o presidente Lula? Não. 2 meses atrás, seria muito mais factível uma nota do governo americano, ou como muitas que foram emitidas aqui pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, cobrando, por exemplo, algum alívio ao presidente Bolsonaro, que é agora totalmente ignorado. Quer dizer, mais uma vez, o presidente Trump deixa o bolsonarismo radical com a brocha na mão, porque para ele acabou, para ele não existe mais isso. Esse não é mais um componente que pese nessas negociações. Então, fez muito bem o governo brasileiro em manter a sua posição de altivez e soberania. Agora, está resolvido inteiramente um problema? Não. Foi mais um passo, mais um avanço. E tem muita coisa ainda para ser negociada. Tem mais ou menos 1/3 dos produtos brasileiros que ainda estão pendurados, especialmente os industriais, que são de empresas que empregam muita gente. Então a negociação tem que continuar. E vai chegar um momento das cobranças por alguma concessão do Brasil. Porque até agora a gente viu 2 alívios aí nessa questão do tarifaço, mas eu não vi o que o Brasil entregou em troca. Em algum momento eles vão pedir. Agora 4h28. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Vamos a mais uma parte da lista que é beneficiada então por essa decisão de Donald Trump. Fertilizantes e insumos químicos agrícolas, petróleo, derivados e minerais, madeira, papel, celulose e artigos correlatos, produtos têxteis específicos e também pedras e minerais especiais. E você, Alan Gani, como avalia o trabalho que o Brasil fez e o quanto isso teria pesado na decisão do presidente norte-americano? Olha só, é claro que o Brasil fez um bom trabalho ali, negociando, né? Seja o governo, seja empresários, mas eu vejo que a decisão do Donald Trump tem muito mais a ver com aumento de preços internamente, insatisfação do consumidor, né? Então aumento do preço do café, da carne, algo que está ali na mesa do norte-americano no seu dia a dia, do que a pressão
por parte do Brasil, né? O Trump voltou atrás não porque ele tem simpatia pelo Brasil, ele voltou atrás por conta dos interesses dele. E aí, pegando uma carona no que o Piperno falou, de fato, né? Eu vejo que em algum momento os Estados Unidos também vão mandar fatura aqui pra gente. E aí, Brasil, o que você tem para oferecer pra gente, né? Por enquanto foi uma coisa de mão única. Então, assim, o Trump também voltou atrás em relação à China, ele colocou tarifas de 100%. Se fosse bom, se mantivesse um comércio com a China e arrecadasse mais, ele teria mantido 100%. Por que ele voltou atrás? Ele voltou atrás porque a China encurralou os Estados Unidos com as terras raras. Então ele volta atrás porque é claro que isso não está sendo um bom negócio para ele. Você, como economista, você toca num ponto importante, porque é o seguinte, do outro lado, quando ele enfrenta negociadores experientes, e o presidente Lula, sem dúvida, é um deles, o negociador experiente não vai ceder de cara, como muita gente com a parte vassala e vira-lata daqui queria. Por quê? Porque esse outro negociador sabe que ele também tem o que interessa ao outro lado. Então é óbvio que o presidente Trump não fez isso só porque ele virou amigão do Brasil. Mas ele sabe, opa, eles não cederam, eu imaginei que fosse ceder, mas eu ainda vou querer tal coisa. Agora, foi importante, sim, resistir a essa primeira fase de dura pressão. Fala, Gani. Não, eu concordo, né? Eu não sou um estrategista, um técnico aqui em negociação, mas eu vejo que também você tem que ter alguma coisa do outro lado na negociação, né? Justamente para você ter um poder de barganha. Então, veja, no caso dos Estados Unidos e China, fica muito claro que quem acabou tendo a vantagem na negociação foi a China. Nos Estados Unidos, o que a China tem a perder? O mercado norte-americano, né? Um grande mercado consumidor norte-americano. O que os Estados Unidos têm a perder? Tem a perder as terras raras, inviabiliza a indústria nos Estados Unidos, né? Então, quem é que tem estou buscando a tradução upper hand, quem é que tem a carta, né, o zap ali na mão, né, a super carta ali, o super trunfo, né? Quem tem o super trunfo nesse caso era a China. O Brasil, nesse caso, foi muito mais uma questão de preços internos lá nos Estados Unidos. Agora, talvez, né, a questão das terras raras aqui, que é algo que interessa os Estados Unidos, seja algo muito interessante na negociação com os Estados Unidos. Eu quero mostrar mais produtos que também ficaram agora fora da lista de taxação. Pode rodar para a gente mais uma. Equipamentos e peças de aeronaves. Esse setor aqui estava bastante preocupado com essa tarifa de 40% e agora também é beneficiado. Computadores e eletrônicos embarcados, equipamentos de áudio e vídeo aeronáuticos, televisores, monitores e componentes eletrônicos associados. Eu quero falar com você, Zé Maria Trindade, sobre esse ponto que o Piperno trouxe aqui para o nosso debate da soberania. Hoje, na repercussão da decisão de Donald Trump, nós acompanhamos, daqui a pouquinho a gente vai falar desses aqui também, mas pode ir fechando aqui, seu Gui, para eu bater um papo aqui com todos, olhar para a cara de todo mundo. Hoje, na repercussão das principais autoridades após esse anúncio feito por Donald Trump, a gente viu muitas e muitos aliados do presidente da República falando sobre o quanto foi importante que Lula não deitasse para Donald Trump. O quanto foi importante que Lula não recuasse, que Lula mantivesse, digamos, uma rigidez na negociação, mantivesse a altivez e, consequentemente, anunciasse a soberania do país. Mostrasse para Donald Trump que o Brasil sim toma as suas decisões e não iria, digamos, abrir mão de algo simplesmente por causa de uma punição que o país considera ilegal aplicada pelos Estados Unidos. Como é que você avalia esse posicionamento e os auxiliares do presidente da República têm razão? O presidente Lula agiu corretamente ao, digamos, não ceder à pressão de Donald Trump? Agiu, ele foi orientado até com uma certa insistência, né, pela equipe do Itamaraty e recebeu também uma assessoria muito importante do grupo empresarial, porque é bom lembrar que esta relação internacional é de empresa privada para empresa privada, mas os governantes definem as linhas, né, de como isso deve acontecer. Então, há momentos de estratégia de países em que se faz esse tipo de embargo, porque aumentar uma taxa tão grande assim para importação é dizer, não, nós não queremos a sua importação. Lula é, sim, um grande negociador, foi forjado nas negociações, e negociações duras,
Primeiro, dentro do próprio sindicato. Negociar entre sindicalistas e dentro de um sindicato é um negócio complexo. E depois, entre sindicato e patrão, e tendo que atender aos dois lados. Eu pude observar, primeiro, que ele jogou com o tempo, né? Ele deixou a coisa ficar em banho-maria e não retaliou, por exemplo. Muitos teriam retaliado. Seria um discurso fácil, né? Nós aqui temos soberania e vamos usar a mesma estratégia e taxar também os Estados Unidos. Não seria bom, não teria efeito, né? Teria um efeito político de discurso, mas não prático. Então o Brasil não fez isso. E por outro lado, foram três frentes para fazer essa negociação. E o governo, ficou até atrás, né? Foi a estratégia. Colocou na frente, por exemplo, empresários e alguns até claramente adversários do governo e do presidente Lula, como, por exemplo, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, contratou lá escritórios de lobby para mostrar, lá é legalizado o lobby, para mostrar qual é a realidade das negociações e das transações, né? Por outro lado, o Congresso também, o senador Nelson Trade, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, foi na política lá, nos senadores, nos deputados, com um grupo de parlamentares, esse grupo de parlamentares de oposição de governo. Então, esses três grupos se fecharam e formaram essa base para o entendimento do Donald Trump de que seria pior para os Estados Unidos manter isso aí. Porque, primeiro, estava perdendo mercado, né? O Brasil tinha novas linhas de exportação, mas todos me diziam, a gente não pode abrir mão do mercado americano, norte-americano, isso é importante. Então, foi isso. O Donald Trump, eu concordo com ela, ele chegou à conclusão que seria pior para os Estados Unidos. A inflação está subindo em vários setores.